Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Tudo que ela fazia, eu tentava copiar. Éramos muito próximas. Eu queria ser que nem ela. Essas são as palavras que Jodie Traxler disse sobre sua irmã, Risa Traxler. Essa é a típica declaração que você espera ouvir de uma irmã mais nova, que admira a sua irmã mais velha, mas não de uma suspeita de homicídio. Uma cidade pequena, jovens adolescentes, um crime brutal sem nenhum suspeito, e uma investigação comprometida por suspeitas pessoais. Risa foi brutalmente assassinada nos anos 80 e sua irmã, na época com 13 anos, foi considerada a principal suspeita do crime, o que a fez passar uma vida inteira tentando provar a sua inocência. Parece o roteiro de um filme, mas é vida real. E como um filme, essa história tem uma reviravolta chocante 33 anos depois. A Risa era uma típica adolescente dos anos 80, com 15 anos na época, ela estava entrando no segundo ano do ensino médio, fazendo novos amigos e curtindo um tipo de música que todos os adultos odiavam. Os seus amigos da escola a descreveram como uma pessoa linda, amável, muito engraçada e descolada. Tudo aconteceu em 15 de junho de 1984, na pequena cidade de Salisbury, na Carolina do Norte. Naquele dia, na casa da família Traxler, estavam a Jodie, a Risa e mais dois amigos chamados Paul e Jim, assistindo TV e jogando conversa fora. Era o início das férias de verão e o dia estava lindo e quente, então todos os amigos resolveram se reunir para se divertirem juntos. No meio da tarde, por volta de 3h30, a Risa decidiu trocar o canal da TV, então ela tirou da MTV e colocou em um canal onde estava passando a sua novela preferida. Como os garotos não gostavam ali daquela novela, eles decidiram então ir embora, até porque, logo mais, eles já iriam entrar no seu emprego em um restaurante de fast food. A Jodie então foi para o seu quarto, ela também não queria ver a novela, deixando a Risa sozinha assistindo a TV na sala. Depois de algum tempo, a Jodie percebeu que a sua irmã não estava mais em casa e decidiu ir até a casa ao lado, pertencente aos seus avós, para ver se a irmã estava lá. Na metade do caminho, a Jodie já percebeu que nem o carro do avô nem o da avó estavam na casa, então ela já imaginou, que a Risa poderia ter saído para algum lugar com algum dos avós. Com isso, então, a Jodie acabou voltando para casa e continuou ali no seu quarto. Mas algum tempo se passou e então a Jodie foi surpreendida pelos gritos de seu avô, que agora tinha chegado em casa. Da janela do seu quarto, ela conseguiu ver o seu avô em desespero na frente da casa dele e então, rapidamente, ela foi até lá, imaginando o que estava acontecendo. Entrando na casa dos avós, a Jodie não percebeu nada estranho, tanto na sala quanto na cozinha, mas então, quando ela subiu as escadas e entrou no quarto de hóspedes, o seu pesadelo começou. No chão do quarto, completamente revirado, parcialmente coberto por um cobertor e em uma poça de sangue, estava o corpo de sua irmã Risa. Logo em seguida, a mãe das garotas também chegou no local de carro, viu o seu pai desconsolado ali em frente à casa e imediatamente a primeira coisa que ela pensou é que alguma coisa teria acontecido com a sua mãe, mas então ela também entrou na casa e viu aquela cena que marcou ela para sempre. Logo a polícia foi acionada e eles não demoraram para chegar no local. Chegando lá, eles isolaram toda a cena e a perícia começou ali a recolher as pistas do crime. Entre os materiais recolhidos estava um pouco de sêmen colhido da coxa direita da Risa e também um fio de cabelo preto. A análise do corpo revelou que a Risa sofreu violência sexual e perdeu a vida após levar 18 golpes de faca.
O criminoso atuou com tanta violência que uma parte da faca acabou quebrando e se fixando no ombro direito da Risa. Como Salisbury era uma cidade pequena e pacata dos anos 80, era comum as casas ficarem destrancadas e até mesmo abertas, e provavelmente por conta disso, a polícia não achou nenhuma evidência de invasão ou arrombamento na casa. Impressões digitais também foram colhidas, mas todas apontavam para algum membro da família. Por se tratar de um caso de violência sexual, imediatamente os amigos ali das meninas, o Paul e o Jim, que estavam na casa aquela tarde mais cedo, foram considerados os primeiros suspeitos, mas a presença dos dois no trabalho no horário do crime acabou livrando eles imediatamente de qualquer suspeita. Na falta de um suspeito, os olhares da população da cidade acabaram se voltando para a própria família Trexler. Inicialmente, as pessoas começaram a achar que o culpado poderia ser o avô das meninas, que teria pego a neta com algum estranho dentro de casa e, em fúria, teria tirado a vida da garota. Mas a sequência de fatos e de tempo que teria que ocorrer ali para que isso fosse verdade não batia com o que realmente aconteceu, então logo o avô foi deixado de lado como suspeito. Dessa forma, sobrava somente uma pessoa da família Trexler para ser a principal suspeita, a irmã mais nova, Jodie. A Jodie estava sozinha aquela tarde e, portanto, ela não tinha nenhum álibi para inocentá-la. Os populares começaram a dizer, então, que o sêmen encontrado no corpo da Risa era de algum cúmplice que entrou na casa com a ajuda da Jodie e depois fugiu. Diversas pessoas foram então até a polícia dizer que a Jodie, na verdade, tinha inveja e ciúmes da irmã, que estava se tornando popular na escola e por isso teria planejado e cometido esse crime contra a Risa. A polícia começou então uma investigação focada na Jodie. Ela foi chamada para diversos interrogatórios e até mesmo o seu material biológico, como unha e cabelo, foram colhidos para análise forense. A certeza da culpa da Jodie era tanta por toda a cidade e região que até a sua própria mãe começou a acreditar nessa teoria infundada. E eu digo infundada porque eles não tinham absolutamente nenhuma prova contra a Jodie a esse ponto, era só realmente pelo fato de ela ser a única que não tinha um álibi. Fora isso, eles não tinham ali nada que pudesse realmente comprovar que a Jodie tinha alguma coisa contra sua irmã e poderia ter esse desejo de tirar a irmã. Tudo não passava de fofoca espalhada ali por todas as pessoas da cidade. O tempo foi se passando então e a polícia também parecia estar convencida que a Jodie era a culpada, tanto é que eles tentaram ali conseguir alguma confissão ou alguma coisa contra ela de todo jeito. Ela passou por vários interrogatórios, mas mesmo assim nenhuma prova contra ela foi encontrada. Depois de bastante tempo, então, a polícia se viu em um beco sem saída e decidiu arquivar o caso e parar de procurar pelo assassino da Risa. Depois de tudo isso, a vida da Jodie mudou completamente, é claro. Além de ter perdido a irmã de uma forma tão brutal, ela também estava sendo considerada a principal suspeita por todos, e como a investigação tinha sido arquivada, eles não conseguiriam ali, desvendar o que realmente aconteceu, e ela continuaria sendo vista como culpada por toda a população e até mesmo, por pessoas da própria família, como eu disse, o que acabou dificultando muito o relacionamento dela com qualquer pessoa. Os anos foram se passando então cada vez mais e em 2010, já 16 anos após o crime, com a popularização do Facebook, a Jodie descobriu que haviam diversas comunidades na rede que falavam de crimes reais e alguns deles até citaram o caso da sua irmã, afirmando mais uma vez que ela era a responsável pelo crime. Segundo a Jodie, esse foi o pior momento da sua vida depois da morte da sua irmã, e ela decidiu naquele momento que ela tinha que provar definitivamente que ela era inocente, porque não se tratava apenas das pessoas ali da cidade e região achando que ela era culpada. Na verdade, estava cada vez mais se espalhando essa história e aos poucos todo o mundo ali, que ia conhecendo a história, ficava achando que realmente ela era a culpada.
Em 2018, então, após assistir ao popular programa do Dr. Phil na TV, onde um homem passava pelo teste do polígrafo, a Jodie decidiu enviar um e-mail à produção do programa também contando o seu caso e pedindo para passar pelo teste do polígrafo. O polígrafo é uma máquina que teoricamente detecta os sinais de quando uma pessoa está mentindo, e a Jodie nunca tinha sido submetida a um teste desses em todo o tempo que foi investigada, portanto ela achou que era a sua chance de provar a sua inocência para todos em pleno horário nobre na TV. Ao contrário do que ela acreditava, o seu e-mail foi respondido e ela foi convidada a aparecer no programa do Dr. Phil. O programa foi ao ar em abril de 2018 e após um intenso interrogatório no polígrafo, a máquina disse que a Jodie sempre afirmou a verdade, ela não tinha matado a própria irmã. Ao mesmo tempo que um enorme peso foi tirado das costas da Jodie com isso, um outro ainda permanecia, que era saber quem era o verdadeiro assassino de sua irmã. A repercussão do programa foi tão grande que levou a polícia a reabrir o caso e a começar uma nova investigação. Agora, mais de 30 anos tinham se passado e novos recursos e tecnologias estavam à disposição dos cientistas forenses. O detetive responsável pelo caso decidiu então expor as amostras de sêmen encontradas na cena do crime a um teste de genealogia genética. A genealogia genética compara amostras de DNA encontradas em uma cena de crime com os registros que pertencem a bancos de dados genéticos públicos. Esses bancos de dados são alimentados com o DNA de pessoas que fazem diversos testes genéticos, tanto para detecção de doenças, descobertas de ancestralidade ou doação e recepção de órgãos. Quando o DNA do sêmen deixado no corpo da Risa foi carregado em um desses bancos de dados genéticos, então, os genealogistas fizeram engenharia reversa na árvore genealógica do suspeito para determinar possíveis suspeitos. Em abril de 2019, a polícia finalmente chegou então até um forte suspeito que tinha o DNA compatível com o sêmen encontrado na Risa. Porém, inicialmente, a polícia não revelou o nome do suspeito porque, infelizmente, ele já estava sem vida. Eles apenas informaram que se tratava de um homem preto que tinha cerca de 40 anos na época do crime e que já tinha um histórico criminal de agressão com arma letal e que cumpriu pena na prisão. Outras evidências que colaboravam para a certeza de que esse homem era o criminoso seria o fato de testemunhas terem afirmado que viram esse homem andando perto da casa ali da família no dia do crime, e também porque o dono do DNA era funcionário de uma fábrica que ficava a menos de 500 metros da cena do crime. Apesar disso, a família da Risa não estava satisfeita em apenas acreditar que aquele homem era o culpado pelo crime, sem ter certeza disso ou saber também a identidade desse homem, mesmo que ele já estivesse sem vida. Então eles fizeram uma petição solicitando a exumação do corpo do suspeito para uma comparação de DNA. Assim, então, com os efeitos dessa petição, o nome de Curtis Edward Blair veio a público como o verdadeiro assassino da jovem Risa após 33 anos do crime, depois que o exame de DNA apresentou de fato o resultado positivo. Ironicamente, os restos mortais do Curtis estavam enterrados no mesmo cemitério em que a Risa, mesmo ele tendo morrido em San Diego, na Califórnia. Em sua lápide constava a data de sua morte, 6 de agosto de 2004, o que mostrava que o Curtis passou 20 anos livre após tirar a vida da Risa, sem qualquer tipo de pagamento pela morte da jovem. Com essa confirmação do DNA, então, o caso pôde ser encerrado e a polícia concluiu que muito provavelmente o Curtis já vinha observando a Risa há alguns dias, afinal de contas ele trabalhava ali perto, sempre passava por ali e tinha como ficar de olho nela.
Então, naquele dia, de alguma maneira, ele percebeu que ela estava sozinha na casa dos avós, depois dos amigos e da irmã terem se afastado. Então, ele aproveitou para invadir a casa, cometer a violência sexual contra a jovem e depois tirar a vida dela daquela maneira tão desumana. Após o caso ser finalmente esclarecido, a Jodie pôde finalmente se livrar da dor de ser considerada a principal suspeita na morte de uma das pessoas que ela mais amava no mundo e jamais faria qualquer mal. Ao longo dos anos, ela precisou encarar praticamente sozinha a dor de toda essa injustiça, enquanto chorava também pela morte de sua irmã. Infelizmente, o Curtis não foi encontrado a tempo de pagar pelo crime que cometeu, mas pelo menos os últimos momentos da vida da Risa foram desvendados. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.